na década de 70. Facilitou muito o acesso. Então, você que é um morador do Rio de Janeiro, agora você consegue chegar rapidinho aqui, né? Para gastar o seu dinheiro e curtir nossas praias. Só que tem um problema. Deixa eu olhar aqui a minha cola, para ver se eu não esqueci alguma coisa. Tropeiro, beleza. Agora, estamos em Rio das Ostras. Gente, vamos ver se vocês são bons mesmo, se só vieram aqui porque a merenda é boa. Quais eram as 3 cidades que Rio das Ostras foi vinculado antes de ser emancipado? Rio das Ostras se emancipou em 1992. Quais foram as 3 cidades que nós já fomos vinculados? Casimiro, não, Rocha Leão não. Casimiro, Cabo Frio. Tá faltando uma. Rapaz, esse pessoal é porreta, hein? O pessoal é bom, hein? Durante algum tempo, fomos vinculados à capitania de Cabo Frio. Desmembrou, a cidade de Macaé foi fundada. Éramos vinculados a Macaé. Depois fomos vinculados a Casimiro de Abreu. Em 1992 tivemos a emancipação. Na verdade, se vocês olharem o brasão da cidade de Rio das Ostras, vocês vão ver o trem de um lado, fazendo menção a Rocha Leão e o início da cidade, e do outro lado você vê os pescadores. Embaixo, gente, vocês vão ver ali o ano ali, 1970. Que ano é esse, 1970? Foi o ano da criação do 3º distrito de Casimiro de Abreu. O 3º distrito de Casimiro de Abreu passou a ser Rio das Ostras. Gente, alguém aqui tem a perspectiva de dar aula realmente, terminar o ensino médio e dar aula? Ok. Você tem a perspectiva, ou a pretensão, ou a ideia, ou o sonho de fazer o concurso, por exemplo, de Rio das Ostras, para dar aula na rede municipal de Rio das Ostras? Parabéns, eu acabei de falar 3 questões do último concurso. Ele pergunta a simbologia do trem, ele pergunta aquele ano de 1970, que foi a criação do 3º distrito, que foi Rio das Ostras, e teve uma outra coisa que eu falei, que eu sei que era questão de concurso. Então, gente, muitas das cidades que vocês vão fazer o concurso, eles vão fazer referência à história da cidade que você está fazendo o concurso. Então, nada como uma aula com o tio Anderson, né? Você ganha uns pontinhos na prova de história, né? Então, se você olhar lá o brasão do município, está lá, 1970, foi a criação do 3º distrito. Na verdade, gente, Rio das Ostras, desde 1950, queria ser independente de Casimiro de Abreu. Mas nunca conseguia, porque a economia aqui e a população era muito pequena. Mas em 1970 teve a criação do 3º distrito. Passou o tempo, década de 70, aqui tudo estagnado, o povo só vinha aqui para curtir praia e tal, a população muito pequena. Gente, a população de Rio das Ostras na década de 70 não chegava nem a 20 mil habitantes. Vocês imaginam uma cidade... Eu acho que se demole aqui no Jacinto tem mais de 20 mil pessoas aqui, né, que circulam aqui todo dia. 20 mil habitantes só. Década de 70 não aconteceu nada, década de 80 o negócio também estava ruim, só que tivemos a Constituição de 1988. O que aconteceu na Constituição de 1988? Alguém aqui era nascido em 88? Até porque se tivesse, ia ser gato, né? A pessoa dizendo que tem 15, mas na verdade tem 30, né? Então, nenhum de vocês estava nascido aqui. O seu professor, o tio, antes era nascido, eu tinha 12 anos. A gente tinha muita, nessas horas que a gente entrega a idade, né? A gente diz quantos anos tinha, o povo começa a calcular e ver quantos anos você tem, né? Eu tinha 12 anos. A gente tinha acabado de sair da ditadura civil, militar e empresarial brasileira. E a gente tinha muitos sonhos. E a Constituição poderia colocar muitos desses nossos sonhos para frente. Melhoria da educação, melhoria da saúde, melhoria do transporte, melhoria das condições sociais da população. A gente não melhorou muito, mas a gente está muito melhor agora do que estava em 88, tá, gente? Confia em mim. Quando eu tinha a idade de vocês, isso aqui era muito pior. Confia em mim, confia em mim. Depois eu vou botar você na máquina do tempo para vocês verem como é que foi minha juventude lá. Terrível. Enfim, 88 tivemos a Constituição. E uma das coisas que os deputados constituintes fizeram foi facilitar a criação de novos municípios. Parabéns, eu quero ser uma cidade independente, eu agora tenho condição de correr atrás disso. Então, várias cidades se emanciparam. Aqui na região, Arraial do Cabo era vinculado a Cabo Frio, independente. São Pedro Iguaba Grande era vinculado a São Pedro da Aldeia, se tornou independente. Rio das Ostras queria sua vez também, queria se tornar independente. E aí, depois de muitos movimentos políticos, econômicos,
A cidade de Rio das Ostras ela ficou muito unida nesse objetivo de se tornar independente e acabou conseguindo, em 1992, a sua independência. Estão conseguindo me acompanhar até aqui? Ó, a prova é amanhã, em matéria toda. Hein? E aí, em 1992, a cidade se tornou independente. Foi uma festa muito bonita na cidade, todas as pessoas ficaram muito felizes, porque agora nós não somos mais vinculados a Casimiro de Abreu, nos tornamos independentes. E aí nós tivemos a primeira eleição. Alguém aqui é de Nova Cidade? Parabéns! Uma das lideranças políticas importantes de Nova Cidade era Gelson Apicelo, que inclusive recentemente acabou falecendo. Ele era uma liderança política muito forte do tempo ali do Brizola, do Leonel Brizola e o brizolismo. Ele era vinculado ao PDT, era presidente do PDT, e teve uma sangrenta é muito exagerado, teve uma disputa ferrenha pela primeira prefeitura de Rio das Ostras. Vamos ver se vocês são bons mesmo em história ou vocês estão aqui porque o ambiente está agradável. Quem era o adversário de Gelson Apicelo na primeira disputa eleitoral para a prefeitura de Rio das Ostras? Cláudio Ribeiro. Cláudio Ribeiro, ele duelou contra Gelson Apicelo e por uma diferença de 200 votos foi eleito o primeiro prefeito de Rio das Ostras. Então, Cláudio Ribeiro, também conhecido como Coronel, foi o primeiro prefeito, tocou a prefeitura. Gente, não se iluda, tá? Você se tornou independente, mas você não está rico, tá? Um monte de problema para resolver e pouco dinheiro. Diferente de hoje, que Rio das Ostras tem dinheiro pra caramba, né? Royalty dá com pau. 92 esquece, tá? Não tinha royalty aqui. Beleza. Cláudio Ribeiro tocando a prefeitura, com muita dificuldade e tal. Foi lá, conseguiu fazer as coisas. Era uma pessoa muito querida e muito amada na cidade. Então, passou o ano de 93, 94, 95 e temos o fatídico dia 6 de fevereiro de 1996. Praticamente faltando aí 6 meses para terminar o mandato, 8 meses para terminar o mandato dele. Infelizmente, nós tivemos o assassinato do prefeito de Rio das Ostras, Cláudio Ribeiro. E aí você vai me perguntar, professor, mas o Brasil é violento, né? Muita gente morre, né? Muita gente acaba perdendo a vida devido à criminalidade. Agora, gente, é fácil eu perder a vida? É. Vocês perderem a vida? Infelizmente também é. Agora você imagina o camarada com disposição para matar um prefeito. Gente, por mais que você diga que todos somos iguais, nessas horas é muito diferente. Quando você se dispõe a matar uma pessoa tão querida e, o mais importante, uma pessoa relevante, um prefeito, você não está com medo de nada. Por quê? Porque se me matarem, é bem provável que não vão descobrir quem foi. Agora, um prefeito, filho, você vai mobilizar céus e terras para pelo menos descobrir quem foi, né? Então, toda vez que você tem um assassinato político, você não se preocupe com o político, você se preocupe com a importância do cargo dele. Você tentou matar o presidente da República e você conseguiu. Você vai ter relevância? Vamos correr atrás? E se você tentar matar o governador? E se você tentar matar um prefeito? Então, entendam que o problema todo não era só o fato dele ser uma pessoa querida na cidade. É porque você está matando a principal figura política da cidade. E aí fizeram a investigação, descobriram que empreiteiras e pessoas que infelizmente queriam mais dinheiro nos contratos da prefeitura fizeram uma trama para poder assassinar o prefeito Cláudio Ribeiro. Atenção, logo, logo, o seu tio Anderson fará um vídeo especificamente sobre a questão do Cláudio Ribeiro. Eu tenho fé, inclusive o Renato nem está sabendo, mas ele vai ser o cara que vai editar para mim. A gente vai fazer um vídeo especificamente sobre essa história, que é uma história muito interessante. E aí você tem o assassinato do prefeito. A cidade ficou muito consternada com essa situação. Ele era uma pessoa muito querida, praticamente a cidade toda parou. Só para vocês terem uma ideia, eu normalmente faço pesquisa histórica usando jornais antigos. Perguntinha do milhão, né? Para ver se vocês estão espertos. Eu procurei na biblioteca e não encontrei o jornal da semana, porque os jornais em Rio das Ostras geralmente não são diários não, tá, gente? Geralmente os jornais aí, vocês sabem o que é jornal, né? É que vocês jovens, geralmente você vê tudo na internet, mas vocês sabem que é jornal, né? Os jornais em Rio das Ostras, geralmente, eles são semanais. Justamente na semana da morte do nosso querido Cláudio Ribeiro,
Você não encontrou jornal nenhum em nenhum acervo de jornal da cidade. Por que você não encontrou jornais da semana da morte do prefeito? Vamos ver se vocês são bons mesmo. Gente, não tem jeito. Até você que não lê jornal, você para comprar o jornal. Com certeza, todos os estoques de jornal foram esgotados. Então, você tem muita dificuldade, eu não consegui até hoje, o jornal ou os jornais da semana do assassinato. Então, com certeza, as bancas de jornal ficaram sem jornal, devem ter publicado edição extra. Eu só consegui o jornal 2 semanas depois da morte dele. Que aí mostra a investigação, mostra as pessoas que estavam sendo, né, investigadas, enfim. Então, infelizmente, foi uma